Pode abrir sua Bíblia no livro de João, no capítulo 6. Nós vamos ler o verso 68. João 6, versículo 68. Dá um tempinho para vocês abrirem, enquanto também o pessoal do multimídia prepara aqui já no slide. João 6, 68 diz assim: Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. Nós vamos observar que nesse questionamento de João, de Pedro, aliás, ele demonstra uma preocupação. Por que ele demonstra uma preocupação? Nós precisamos entender algo importante sobre a salvação. Depois da vinda de Jesus Cristo, esse termo, essa palavra salvação, ela recebeu um novo entendimento, ela passa para nós uma outra forma de entender e utilizar esta palavra. A salvação, antes de Jesus vir ao mundo, era considerada me livrar de um perigo, de um acidente, de algo gravíssimo que poderia acontecer a minha pessoa, ou aos parentes, aos meus, aos quais eu amo. Então eu buscaria por salvação para me livrar e me libertar de prisões, de perigos, de assaltos, de coisas ruins que viriam até a mim. Antes de Jesus Cristo foi assim. Mas, todavia, prove a Deus enviar um mestre. E depois de Jesus Cristo, essa palavra salvação agora recebe um novo entendimento. Agora nós precisamos entender a palavra salvação de um novo conceito. De que eu preciso ser salvo? Por que eu preciso ser salvo? Por que este homem, Jesus Cristo, ele é o único que salva? Depois dele, porque a palavra salvação ganhou um novo significado na minha vida. E olha que nos dois sentidos eu preciso entender como Jesus poderia trabalhar na minha vida terrena, carne e osso mesmo, minhas necessidades, o que eu faço com a minha vida, que foi Deus que me deu e foi Deus que me deu a sua também. Jesus também vem trabalhar a área espiritual da sua vida, que ninguém pensava que havia perigos espirituais, meus irmãos. Ninguém pensava que poderia haver alguém que pudesse ferir o seu espírito. A carne, hoje mesmo a minha esposa, infelizmente, foi fazer um gostoso, delicioso almoço. Coitada, se feriu. Feriu, né? Com band-aid ali. Dó. Quis dar um beijinho, mas estava sangrando. Ela está com um band-aid. Jesus, ele vem livrar-nos desses males da carne, porque ele sim. Nós acabamos de cantar aqui. A pessoa está doente, esteve doente, de João capítulo 6, aqui nós estamos lendo, verso 68, mas os versículos para trás, vamos ver que as pessoas que estavam enfermas buscavam Jesus, e ele curava a enfermidade, amém? Amém. As pessoas endemoniadas estavam loucas, doidos, varridos, quebrando tudo, quebrando cabeça, se queimando, se cortando, batendo a cabeça na parede, se enrolando no chão, comendo pão no lixo, por assim dizer, loucas. As pessoas estavam loucas, endemoniadas, e os pais, os parentes preocupados levavam para quem? Jesus. Isso é mal da carne, afeta a mente da pessoa. As pessoas estavam mortas de fome. Naquela época o Império Romano dominava sobre o povo a ferro e fogo, cobrando altas taxas para trazer segurança para eles. A pobreza se multiplicou, o povo com fome atrás de Jesus. Jesus vai lá e multiplica 5 pães e 2 peixinhos. E outras coisas que ele fez também. Sacia a fome do povo. Me fala que isso não é salvação, pois a fome mata. A fome é um perigo iminente no mundo inteiro. É verdade. O povo buscava Jesus por essas questões corriqueiras que nós temos necessidade humana. Fome, sede, cansaço, falta de consolo. Jesus ia lá e consolava aquelas pessoas, coisas que afetavam a carne, a vida mesmo. Mas Jesus repreende eles em João 6, ainda ele repreende: por que vocês vêm atrás de mim apenas de comida? Por que vocês vêm atrás de mim apenas do pão, atrás da cura, atrás do milagre? Por que vocês não estão vindo me procurar por causa da palavra que eu vos falo, a palavra
palavra da salvação, a palavra que nos liberta. O povo não entendia. Esse homem já está salvando a gente. Ele está dando comida, ele está dando cura. Já estou salvo. Assim o povo pensava. Será que realmente uma despensa cheia, saúde de ferro, benefícios, prazeres carnais inumeráveis, esse significado de salvação diante de tudo que nós estamos vendo aqui? Porque Pedro pergunta: mestre, quem seguirei? Jesus dá um sermão muito duro para o povo quando fala porque eles estão indo ali só atrás da comida, só atrás do milagre, só atrás do que ele tinha para dar de forma assim que a pessoa podia pegar concretamente, usufruir. Mas quando, venha cá meu filho, venha sentar que eu vou conversar, bater um papo com você, como funciona o reino do meu Pai, que está lá no céu. Eu sou o pão da vida. Jesus diz isso para aquele povo, filho, o que é isso? Eu vou ter que morder a carne dele, eu estou com fome de comida, eu não sou um canibal. O povo chega a pensar isso. Eu tenho uma água que sacia a sua sede, só que ela não está aqui, está lá, esse cara é doido. Eu estou morrendo disso. Ele está falando que tem uma água que eu não tenho acesso, está lá no céu. Eu tenho que abrir a boca quando estiver chovendo. O povo ficava pensando nessas coisas aí, limitada a mente. E pelo menos nós falamos que o reino do céu é além. Missões é além, é algo inesperado, é algo que você não pode, é imperceptível. Missões é ir mais longe. O que Deus faz é querer levar nós para mais longe. As pessoas querem permanecer aqui no mundinho delas, nessa salvação momentânea. Está com a barriga cheia, está curado, não está doente. Para quem eu vou procurar o mestre? Já estou satisfeito, eu estou salvo. Mas não, Jesus vem e depois de Cristo nós temos agora a necessidade de salvação das nossas almas. Porque agora não adianta você ter barriga cheia, não adianta você ter garagem cheia de carro, não adianta você estar ganhando um salário, conta bancária gorda. Sem Jesus não é nada, meu irmão. Porque só Ele salva. Ele não é dessas coisas aí. Ele vai te dar isso, ele vai. Ele vai conceder benefícios para você. Mas se você não buscar o reino de Deus em primeiro lugar, isso tudo de nada vale. Quer ver só? Vamos lá em Mateus, capítulo 10 e verso 28. Mateus, capítulo 10, verso 28. Quando nós estamos satisfeitos com a nossa vida terrena, achamos que não precisamos do mestre, daquele que pode salvar, nós temos medo de nos ferir, temos medo de machucar o pé, machucar a mão, não ir trabalhar, não sair, não fazer as coisas que nós costumamos fazer. Mas no livro de Mateus, no capítulo 10 e verso 28, Jesus desmistifica essas coisas aí, a qual nós nos preocupamos. E ele vai dizer: não tenho medo daquele que pode matar o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. As pessoas não estão mais temendo a Deus, elas estão abastadas, como eu costumo dizer. Estão ricas de tudo, satisfeitas de tudo, com muita saúde, tem um plano de saúde bom, muito dinheiro, tem de tudo que o mundo pode oferecer de bom. Mas está faltando Jesus Cristo. Está faltando Jesus Cristo. Por isso que por mais que ela tenha, por mais que ela obtenha, ela só quer ter mais. Você já viu uma pessoa dessa satisfeita com o que tem? Ela não fica satisfeita com o que tem, não. Pode ter bilhões, trilhões, vou dizer de dólares, que é um dinheiro muito valorizado, que ela quer mais. Ela pode ter Lamborghinis e Ferraris na garagem, mansões, 2, 3 mansões, casa na beira da praia, viajar todos os meses para os lugares mais paradisíacos do planeta Terra. Ela é uma pessoa insatisfeita porque está faltando algo, está faltando aquele que pode salvar o perigo da alma. Está faltando temer a Deus. E isso vem através de comunhão com Jesus Cristo. A salvação que Jesus concede não só nos liberta de tudo, meus irmãos, de todas as amarras humanas, todos os vícios, qualquer coisa que você imaginar. A salvação que Jesus concede, humanamente falando, estou falando de coisas da carne, que fere sua carne, um vício de cigarro, um vício de bebida e vários outros vícios que nós poderíamos citar. Quando você começa a caminhar com Jesus Cristo, essas coisas você vai tomando nojo. Você vai se apartando delas. Você começa a não gostar mais de cigarro, a não gostar mais
de bebida, prostituição, mentira, pegar o que não é seu, sabe? Coisas pequenas você vai deixando elas para trás e você começa a ir melhorando cada vez mais. Jesus vai cuidando da sua vida enquanto você caminha aqui. E acredite, Ele ainda vai cuidar da sua vida espiritual. Ele cuida da sua vida espiritual, que é mais importante, porque essa carne um dia ela vai expirar. Mas a sua vida espiritual, o seu ser espiritual, este precisa ser eterno, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Como nós vamos adquirir esta vida eterna sem Jesus Cristo? Vamos ver novamente a primeira parte, a parte A do texto. Olha o que Pedro fala. Quem é que nós vamos seguir? João capítulo 6, 68. Pode colocar aí, meu irmão, no slide. Quem é que nós vamos seguir? Pedro faz essa pergunta para Jesus Cristo ou para os colegas. O interessante é que logo na frente ele mesmo responde aquela pergunta recíproca que fala, você faz a pergunta, mas ninguém responde, a resposta ainda está ali. Quem é que nós vamos seguir? Então Pedro faz uma pergunta, eu fiquei lendo o texto e falando, rapaz, ele perguntou, Jesus não precisou nem responder. Quem é que você que está aqui hoje vai seguir? Ninguém responde, porque já sabe. Pedro tinha convicção. E nesse texto nós entendemos que não há mais ninguém que possa ser seguido. Não para cuidar da vida espiritual, não para te dar a vida eterna, não para tratar das suas feridas da alma. Você pode até ir no médico, você pode até jogar na loteria para ficar rico, você pode até, meu irmão, sei lá, nascer na família rica e ter tudo que o mundo oferece, mas a sua alma só tem um que pode cuidar, e é Jesus Cristo. Eu não posso fazer isso, a vice-moderadora não pode. Os louvores, se você ouvir, eu bato palmas. Os louvores podem te curar, mas porque o louvor fala de Deus, fala de Jesus, fala do Espírito Santo. E onde está envolvida a palavra de Deus, a cura, a libertação, há poder de Deus. Todo momento que você se envolver, vai haver cura e libertação. Um outro detalhe, Pedro pergunta isso porque naquele momento que Jesus tinha curado muita gente, olha só, Pedro perguntou, já sabendo a resposta, e Jesus não respondeu, porque sabia que ele sabia, né? Conhece tudo, sonda nossos corações. Antes de eu abrir a boca, Jesus já está falando com vocês aí o que precisa ser dito. Eu estou completando aquilo, na verdade Jesus está completando, é o contrário, perdão, Jesus completa no coração de vocês o que eu estou dizendo, como já estava completando a própria pergunta do Pedro e dos outros que ficaram calados. No livro de Mateus, capítulo 15, abra a sua Bíblia, Mateus, capítulo 15, verso 14. Mateus 15, 14, um texto tanto quanto, vamos dizer assim, reflexivo. Porque Pedro pergunta, quem seguiremos? Jesus não responde, mas a resposta está aqui. Jesus responde lá na frente, 5 capítulos depois de uma boa caminhada com os discípulos, ele dá esse ensinamento aqui que nós vamos ler agora. Não se preocupe com os fariseus, que são guias cegos, e quando um cego guia outro, os dois acabam caindo num buraco. Por isso que nós seguimos Jesus Cristo. Se você seguir, meu irmão, o pastor que seja, se você seguir o missionário, o presbítero, o bispo, sabe, as pessoas, nós seguimos as pessoas na rede social, é bom, mas na vida espiritual só há um. E eu levo você sempre a pensar que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Se você estiver confiando em um homem para tratar das suas feridas espirituais, olha o que o texto diz: um cego guiando outro cego. Quem é que você vai procurar para cuidar de você? Você vai procurar Cristo. Como? Vai para o joelho e vai orar. Entra no seu quarto e ora. Entra no seu quarto e ora. Não foi assim que Jesus ensinou? Mateus capítulo 5. Entra no seu quarto e ora. Vai conversar com Deus. Coloca para Ele os seus desejos, os seus anseios e comece a ser tratado. Comece a ser salvo pouco a pouco das enfermidades da alma. Porque aqui nós temos os médicos que Cristo usa. Ele usa as pessoas para nos abençoar. Eu creio nisso, eu sei que vocês também creem. Eu sei disso.
Quando eu vou e procuro um médico, quando eu vou e procuro uma pessoa, eu já saio orando a Deus. Ou você não faz isso? Eu vou conversando com Deus, meu Deus, eu estou indo para aquele lugar lá, me ajuda. Chega lá, dá tudo certo, em nome de Jesus, amém? Amém. Com vocês eu sei que é assim também. Você sai para trabalhar já, aquele ritmo, às vezes com o olho aberto mesmo. Quem está de carro, quem está de bicicleta, quem está de ônibus, não dá tempo de fechar o olho, você vai seguindo o seu caminho, pedindo: Jesus, está contigo. Me salva, Jesus, me salva, Jesus. Entrega a sua vida para Ele, eu sei que você faz isso. Eu sei que é assim na sua vida. Então nós estamos vendo aqui, se você for guiado por um cego, você vai cair, ele cai e você cai junto. Procure quem tem uma visão ampla, quem enxerga além, nosso Senhor Jesus Cristo. O texto ainda continua, o nosso João 6, verso 68 vai dizer: Pedro responde: quem é que nós seguiremos? Só o Senhor tem as palavras. Vamos parar por aí. Então Pedro faz a pergunta e ele mesmo responde: só o Senhor tem palavras. Então, meus irmãos, por mais que eu fale 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, por mais que você assista filmes, leia a Bíblia toda de cabo a rabo, somente Jesus tem as palavras para te salvar. Somente Ele tem as palavras que podem te salvar. Só Jesus tem essa capacidade. Pode vir o maior pregador aqui, o nosso preletor Misael, o pastor Henrique, figuras mesmo muito legais, bons pregadores, falou muito ao nosso coração lá no treinamento para pastores e líderes. Se eles vierem aqui e não for Jesus que diga o que eles estão falando, não surte efeito. E nós sabemos quando Jesus fala, nós sabemos quando é de Deus, porque Ele é pastor e nós somos ovelhas. A ovelha ouve a voz do seu pastor. O nosso pastor é Jesus Cristo. E a maior alegria do verdadeiro cristão é justamente isso: saber que somente Jesus Cristo pode nos livrar dos males da alma. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Essa é uma pergunta, vocês não precisam responder não, é retórica, fique no seu coração, medite aí. Se a salvação, os problemas da alma, as coisas que afligem o nosso ser espiritual fossem condicionadas à vontade humana, o que você acha que aconteceria com toda a humanidade? Estava feio, né? Eu vou usar a fala do nobre pastor Luciano: nós estaremos ferrados. Ferrados! O homem é mesquinho, o homem só quer para ele. Primeiro a farinha, pouco, meu pirão primeiro. Eu vou cuidar da minha alma primeiro, vou indo para lá. Meus irmãos, eu sinto muito. Nós somos assim. Talvez, se estivermos muito ligados a Jesus, apegados a Deus, possamos pensar em alguém. Um filho, uma esposa, um amigo. Normalmente, essas coisas que Deus fez foi para Ele mesmo poder resolver. O homem é um ser carnal, não é um ser espiritual. Jesus ensina isso. Todavia, se nós estivermos apegados ao Espírito, nos fortaleceremos. Ele fala, na verdade, a carne é fraca, o Espírito é forte. Se apegue ao lado espiritual, que é o cuidado de Jesus Cristo. Então, quando nós pensamos que o homem não poderia, de forma alguma, cuidar da área espiritual, da vida dos outros, é um alívio. Eu me sinto aliviado de saber que Jesus, eu preciso buscá-lo. Eu não preciso me consultar com um psicólogo para falar que minha alma está triste, como Davi, porque está triste minha alma, se confessando a Deus, abatido pela perseguição, mas Deus vai dar uma palavra de conforto para Davi. Tem momentos que só Deus mesmo para refrigerar a nossa alma, não é isso? Você, eu sei que você está sente aí, sentiu alguma tristeza profunda, só Deus não tem palavra humana, psicólogo, psiquiatra, não tem viagem, dinheiro, situação nenhuma que resolva a sua aflição. Só Deus, através do Espírito Santo, agindo por comando divino de Jesus para refrigerar a sua alma. Então, nós estaremos ferrados se fosse assim. Então, tudo que diz respeito ao reino de Deus, tudo que diz respeito às coisas divinas, passa pelo olhar minucioso de Jesus Cristo. Nada se perde ao olhar de Jesus. Ele está de olho em tudo.
Tanto é que a Bíblia fala que quando ele voltar, vai vir com um barulho, um som intermitente, e vai se ouvir em todo o planeta. Assim que será a vinda de Jesus, visível, pessoal e com sinais. Não vai vir só para aquele irmãozinho ali que foi melhor, mais crente, que diz que é mais crente. Não vai vir para aquele pastorzão da igreja de 10 mil membros, 20 mil membros e agregados. Meu irmão, não vai vir para o melhor pregador, não. Jesus vai vir para todos. Sabe por quê? Porque esse é o sinal de salvação. Quando tocar essas trombetas de Jesus vier, é sinal de salvação. Salvação de quem? Daqueles que receberam Jesus. Daqueles que receberam Jesus. As pessoas que não receberam Jesus, que o negaram, sofrerão muito. Veja só, Romanos 10, 17. Romanos capítulo 10, 17, na minha tradução, ficou muito top a tradução. Essa que está aí, que vocês verão, de Almeida Ferreira, ACF, nós vamos ler aqui, NTLH, Romanos 10, 17, olha que tradução top demais. Vou encontrar aqui. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. A pregação a respeito de Cristo. Então, às vezes eu fico muito triste quando eu vou em locais e a pessoa não prega a Jesus Cristo. Porque eu preciso refletir sobre este homem. Porque antes dele as coisas eram de um jeito e depois dele agora tudo mudou. Porque antes de Jesus eu precisava ser salva de onça, de assalto, de tiro, de violência, sabe, de roubos, de coisas. Mas depois de Jesus Cristo, agora eu vou me atentar a um perigo mais do que mortal, fatal. Eu tenho que me preocupar para onde a minha alma vai, porque a vida continua. A vida não é só essa. Agora o ser humano precisa se preocupar com isso. Quer dizer, aqueles que têm entendimento. Porque se elas não ouvirem, como o texto está dizendo, falar deste homem, como elas conhecerão as verdades? Por isso que no texto de Isaías, Deus fala: quem enviarei? Quem enviarei? E Isaías se levanta: envia a mim, Senhor, envia a mim, eu tenho lábios impuros, eu falo bobeira, eu fui contaminado por aqueles homens porque eu cresci junto com eles, eu falo algumas bobagens, mas pode me enviar, eu tenho coragem. Só que meus lábios são impuros, porque eu vivo num povo de impuros lábios. Deus manda um anjo, encosta ali, e a brasa quente lá do céu. Este homem fica purificado para falar a palavra de Deus. Então Jesus está querendo fazer mesmo essa cura em cada um de nós. Nos curar de forma que nossas palavras possam ser doces ao ouvido daquelas pessoas, mas temos que falar a verdade do Evangelho. Não massagear o ego das pessoas, dizer a verdade. Restaurar esse evangelismo que Jesus fazia, um evangelismo sem falsidade. Porque o que eu preciso fazer é tornar Jesus conhecido através do que eu digo. Veja o texto novamente. Portanto, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Todas as vezes que nós falarmos de Jesus, algo diferente vai acontecer na vida de quem ouve. Você sabe do que eu estou falando, porque você foi atingido por essa mensagem. No seu trabalho, trabalha 10 pessoas, pelo menos uma no meio de 10 foi impactada por aquilo que você falou. Às vezes acontece como o pregador falou ontem. Uma ilustração muito legal, eu quero repassar aqui, dando crédito ao pastor Anderson, por ter trazido a ilustração. Ele vai dizer que o menino estava sentado na igreja, meus irmãos, e o pastor pregando fervorosamente, e o pastor pregava, e aquele menino se destacou porque ele tapou uns dos ouvidos. E todo mundo estava muito normal, como todos nós estamos, mas o pregador, naquela euforia, naquela sensação de estar pregando, ele olhou aquele menino: jovem, por favor, venha cá. O menino vem: por que você tapou um dos ouvidos enquanto eu estou pregando? Ele falou: não, pastor, é porque tem um ditado que diz que as coisas, muitas vezes a gente ouve as coisas, entra por um ouvido e sai pelo outro.
Aí eu tapei aqui porque o Senhor está falando a palavra de Deus e eu não quero perder nada do que está sendo ensinado. E aí eu, poxa, que interessante. A gente não pode perder as oportunidades de tudo que Jesus tem ensinado para nós colocar em prática. E essa criança foi o mais sábio de todos na igreja. E isso serve de ilustração para muitos pastores. Nós deveríamos tapar sim um dos ouvidos, isso é uma verdade, e ficar, guarde o que Jesus está falando com você, o ensinamento dessa ilustração. Não perca nada, não deixa passar por ouvir pelo outro não. Então a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas o texto de João 6,8 ainda continua na última partezinha, nós vamos ler tudo, mas é a última parte. Respondeu Pedro: quem é que nós vamos seguir? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Aí nós chegamos no ponto crucial da salvação. Se só Jesus Cristo salva, ele salva de quê? Da condenação eterna. Jesus Cristo salva da condenação eterna. Quando a ira de Deus vem sobre a humanidade, ela é condenada por ter negado a pessoa de Jesus Cristo, negado o amor de Deus que veio na pessoa de Jesus Cristo. Você sabia disso? Que o amor de Deus veio na pessoa de Jesus Cristo? Você conheceu um homem que amou tanto quanto Jesus Cristo? Jesus amava todas as pessoas, independente do seu estado, do seu status, de onde morava, do que ela fazia, como ela conversava. Jesus amou todos. Nós peneiramos. Vou amar aquela pessoa ali, certo, eu vou amar essa daqui, aquela de lá, não sei o quê. A gente fica ponderando. Eu sou um pequeno Cristo enquanto estou aqui, eu preciso amar todos vocês. Eu amo, já declaro, todos vocês. Amém. Cada um do seu jeitinho. Muita paciência tem que ter com vocês, meus irmãos. Eu acho que vocês têm muita comigo também. Continuem assim. Mas Jesus Cristo foi o homem mais amoroso que existiu, porque ele é o amor de Deus encarnado, meus irmãos. Veja, as pessoas estão negando Jesus Cristo, o amor. Porque no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, o apóstolo Paulo escreve que sobre o amor, né? Vai escrever sobre o amor no versículo, capítulo 1, do capítulo 13, de 1 a 13. Por que ele escreve? Porque naquela época eles já observavam, poxa, esses homens são muito brutos. Eu vi a irmã Clélia falando, nossa, negócio de ouro, esquece essa coisa de ouro, vamos cuidar. As mulheres estão vivendo mais do que se cuidam, e os homens estão vivendo menos do que, né? Tudo bem, o ouro livre na lama, nós podemos sair um pouquinho da lama e, né, mano, já pega a visão aí, ir para um lugar que não tem a lama. Ah, garoto. Porque está preparando o retiro dos homens, nós estamos preparando algo, um caráter mais de luxo, né? Mas vamos viver um momento legal. O tio mandou está preparando. Irmãos, vamos andar com esse Jesus Cristo que teve amor incondicional por todas as criaturas feitas por Deus. Nós somos seletistas, é uma pena. Mas, se você tiver Jesus trabalhando na sua vida, eu sei que você pode distribuir esse amor. Então, Jesus tem as palavras da vida eterna, porque Ele conquista as pessoas com o amor dEle. Nós, como igreja, precisamos lá fora mostrar esse amor para as pessoas virem desejosas de conhecer Jesus Cristo. E cada um de nós somos representantes de Jesus Cristo. Jesus Cristo não está mais aqui para andar e falar com a pessoa. Ele manda a irmã, ele manda o irmão, manda o outro, manda o outro. O que você tem feito, meus irmãos, com essa vida eterna que Deus tem te dado? Você tem compartilhado? Aí é que está o perigo. E quando Pedro fala, mestre, quem eu seguirei? Eu não posso seguir um cego, porque o cego, se cair, eu caio junto. Se eu for ouvir o homem falar, o homem natural falar, eu não vou ter fé, eu não vou ser salvo, porque o homem está falando de coisas vãs. Eu tenho que ouvir palavras que venham do Senhor. De certa forma, Pedro estava dizendo assim, mestre, o Senhor vai fazer falta, porque não vai mais estar falando pessoalmente conosco. Mas Jesus estava preparando eles, a partir do capítulo 6 em diante, vai preparando eles para a chegada de quem? Espírito Santo. Tanto que Jesus ensina eles sempre, não andeis preocupado com o que eis de falar. Não andeis preocupado. No momento que vocês forem interrogados pelas autoridades, por pessoas,
para saber verdades espirituais, eu vou dar o Consolador para vocês, aquele que convence o homem do juízo, do pecado e da justiça. Ele colocará a palavra na boca de vocês, ele falará por mim através de vocês, e tem falado até hoje, e tem falado agora. Tem falado. Então todos os homens vivem uma condição indesejada sem Jesus. Que condição é essa? Justamente a condenação, o jugo do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Sem Jesus, a condição indesejada, ou seja, a pessoa não pode ser salva. Às vezes ela é salva de um perigo, a rua está escura, a polícia vem salvar ela, um alarme toca, ela pode correr, colocou a câmera, viu antecipadamente um perigo e sai, vem um maremoto, aí as autoridades avisam, num terremoto, um meteoro, não sei, as autoridades estão cuidadas, avisam e você escapa. Mas os cuidados para sua vida espiritual é só Jesus. O povo lá fora, muitos não estão se importando. E na hora que você chegar perto para falar, ei, a sua vida parece que está boa ainda, poxa, você está, estou com inveja, mas como anda a sua vida espiritual? Será que essa pessoa vai querer sentar com você e ouvir você falar? Porque para seguir Jesus Cristo, há negação. Para seguir Jesus Cristo, nós aprendemos isso no treinamento. Meu irmão, você tem que sair do Egito e ir para o deserto. Vamos já para o deserto. E lá no deserto, Deus vai moldar o seu caráter cristão. Do deserto, provavelmente você vai para a terra prometida, irmão. Porque depois do deserto, o que é que veio? A terra prometida. Foi uma jornada, forjado o coração do verdadeiro cristão. Nós estamos precisando passar por isso. Então, quando o pregador falou isso, sai do deserto, do Egito, eu fiquei pensando, qual será o meu Egito que tem me prendido na vida passada? Que me atrapalha a seguir em frente, atravessar esse deserto, porque se você voltar para o Egito, vai voltar para a escravidão do pecado. Nós sabemos que Egito configura pecado na minha vida, um peso me puxando para trás, e eu não consigo sair do Egito para passar pelo deserto. É no deserto que Deus nos treina, é no deserto que Deus nos prepara para vencer. E aí eu posso tomar posse dessa salvação. Isso tem acontecido com muitas pessoas, inclusive cristãos. Acha que já está muito bom e esquece desse detalhe. Jesus Cristo quer salvar, mas quer salvar só o povo lá fora, mas quer também salvar nós, porque nós temos que caminhar aqui, essa caminhada aí. E veja, na conclusão aqui, que nós estamos caminhando para a conclusão, a matéria, uma matéria que eu estudei no seminário, chamada soteriologia. Eu não sei se alguns irmãos ouviram falar. A soteriologia fala sobre salvação. Ela ensina sobre salvação, a soteriologia. E o que é que ela fala? E o que é que ela ensina? Ela ensina que a salvação é um ato de Deus. Isso tem que prestar atenção. Presta atenção para você, às vezes, memorizar apenas isso. Só Jesus Cristo salva, amém? Amém. Tema de missões nacionais dos batistas. Mas a salvação, segundo o estudo teológico, o ensinamento teológico para nós pastores, e isso é passado também para outras pessoas, eu ensino no livro, é um ato de Deus para resgatar o homem do pecado, né, da condenação do pecado, através do seu amor que Ele tem por nós. Isso foi feito através do sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz. Então a salvação é um ato, não é, trata-se apenas de um processo. Claro, Jesus te salvou, agora você vai ter que seguir alguns passo a passo, vir à igreja, orar, uma vida de comunhão, uma vida de oração, estar sempre ligado aos irmãos, em adoração, louvando a Deus. Tem que fazer essas coisas. As pessoas pensam que é só vir aqui levantar no momento do apelo do pastor, pronto, opa, vou para o céu. Tem uma vida a ser vivida segundo o caráter de Deus, segundo o exemplo que Jesus deu. Nós começamos falando que Jesus cuida de todas as áreas de nossa vida. Você precisa, eu preciso, nós precisamos ser tratados por Jesus Cristo. Nossa carne, nosso corpo físico e nossa vida espiritual. Depois que Jesus trata de nossa carne, de todas as áreas de nossa carne que estão doentes, nós ficamos doentes, meu irmão, enquanto nós estamos sem Jesus. São vícios, noite de sono perdida, pensamentos ruins, tenebrosos, desejos malignos. Com Jesus essas coisas vão saindo. E se nós não dermos lugar a Ele, essas coisas vão voltando e tomando conta da nossa vida e atrapalham o nosso viver.
atrapalha os irmãos de vir para a igreja, atrapalha os irmãos de vir para os discipulados, atrapalha os irmãos de evangelizar, de fazer missões, atrapalha os missões de dar propaganda do evangelho, está dando exemplo. Se Jesus não cuidar, até do jeito que nós falamos, nós vamos ser condenados pelas pessoas lá fora. Todas as áreas de nossas vidas devem ser tratadas por Jesus. Finanças, saúde, família, escola, sabe, tudo. Entregue isso a Jesus. Ele é o seu salvador, ele é o seu herói. Ele vai te salvar dessas coisas que afligem a carne. E na sequência, quando você estiver bem tratado, ele vai falar: agora vem cá, que nós vamos cuidar da sua alma. Agora você vai ter uma alma feliz, uma alma que não ande abatida. Jesus tem poder para isso. E sabe por quê? Porque apesar de nós buscarmos salvação em outras coisas, tem um texto bíblico que nos garante, que não depende de nós. Efésios 2:8. Efésios 2:8 é garantia que o homem não pode, nunca poderá dar alívio para a nossa alma no quesito de salvação. Efésios 2:8. Vou encontrar aqui? Que diz: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Olha que maravilha. Somos presenteados por Deus com a salvação. Não adianta você ir atrás de homem, não adianta você ir atrás de placa de igreja, meu irmão, ficar indo para uma igreja, ficar indo para outra, atrás de um pastor, atrás de outro, ficar correndo atrás dessas coisas, não. O que nós precisamos garantir é salvação. E só Jesus Cristo salva. Maravilha! Efésios 2:8 garante isso. Então, através de Cristo, esse ato pode ser consolidado lá na cruz. Esse ato da salvação que foi consolidado na cruz torna ele um homem diferenciado. Por quê? Quando Jesus nasce, nós vamos ver que os anjos ficam ali flutuando. E os anjos fazem o quê? Cantam, né? Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Os anjos começam a cantar. E essa palavra, Hosana, tem muito a ver com o nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo, significa justamente, meu irmão, que olha como Deus faz tudo perfeito. Porque quem foi que mandou colocar o nome na criança? Quem foi? Foi quem? Deus, pela pessoa da aparição de um anjo a Maria, certinho? Eles falam: Maria, você vai ter um ente santo. Olha, coloca o nome dela aí. Deus já escolheu o nome, Maria. O nome dele? Jesus Cristo. É mesmo, anjo? Poxa, estou muito feliz. Essa mulher explode de alegria. Virgem e grávida. Jesus Cristo. Como nós vamos fazer o estudo da leitura, do significado dos nomes? E cada nome tem um significado, inclusive o seu. Jesus, Salvador, Cristo, ungido. Então, Jesus Cristo, Salvador, ungido. Agora os anjos começam a cantar, ó, Hosana, Hosana, um termo hebraico que significa salva-nos, te imploramos. Salva-nos, te imploramos aí das alturas. Hosana nas alturas. Esse termo Hosana é um termo hebraico, e na é uma partícula, que significa te imploro. Então, quando os anjos cantam isso, ele vem falando a língua local. Hosana, salva-nos, te imploramos. Daí onde o Senhor está, daí do seu trono. Salva-nos, Jesus, do seu trono. Manda a salvação para nós, meu Deus. Nós cantamos isso sempre. E é a pura verdade. Olha no livro de Mateus, no capítulo 21 e verso 9. Mateus 21, verso 9. Não somente os anjos cantaram, mas o povo cantou. O povo cantou, o povo glorificou, o povo adorou Deus grandioso na forma de Jesus Cristo, na forma da pessoa de Jesus Cristo. Verso 9, Mateus 21, verso 9, Jesus vai fazer a sua entrada triunfal em Jerusalém, um rei que não tinha um reino aqui na terra, né? Um rei que tinha um reino lá nos céus, e nós trabalhamos por ele, por este rei, esperamos a salvação desse rei que guerreia para nos livrar aí dos males espirituais, como nós estamos falando aqui. Vamos ler aí? Todos os que iam na frente, como os que vinham atrás, começaram a gritar:
Hosana ao filho de Davi. Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Hosana a Deus no céu. As pessoas agora eles têm esse desejo de adorar. E nós precisamos ter esse desejo de cantar assim. Oh meu Deus, Hosana, salva-nos, te imploro. Quando você estiver em perigo, você agora aprendeu uma palavra em hebraico, hein? Hosana, salva-nos, te imploro. Porque no hebraico, né, Vini? Porque no hebraico é uma brincadeira com a galera, viu, irmãos? Só eles que sabem. Porque no hebraico é desse jeito mesmo. Hosana. Não, teve um colega que aproveitou-se muito dos termos hebraicos, nós ficamos doidos, não deu tempo de anotar e acabamos não aprendendo nada, tanto que ele falou hebraico. Então, por isso que vão ficar com essa palavra só, Hosana. Você já aprendeu Hosana, sabe? Te imploro. Pronto, não vou dar para vocês um dicionário, nem um vocábulo inteiro, que vocês vão sair daqui sem saber nada. Mas a palavra Hosana, você já memorizou no seu coração, sabe, Senhor? Eu te imploro. Irmãos, é esse nome que nós devemos clamar, é a esse Senhor que nós devemos adorar, é a essa pessoa que nós devemos seguir. Ele tem poder de abrir portas, fechar portas, abrir mares, curar pessoas. Nós cantamos aqui agora que não há ferrolho, não há portas, não há mares, nada que resista ao nome de Jesus. Por que você vai procurar outra pessoa? Por que nós faríamos isso? Pedro ficou estagnado. Mestre, a quem seguiremos? Eu vou seguir Jesus. Eu posso responder. Você, a quem você vai seguir? Então, realmente, nós aprendemos que Jesus, Ele, sim, salva. Pelo seu santo nome, pelo teu santo poder. Vocês ficam com essa palavra no coração de vocês. E, Hosana. Vamos orar?